Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguindo aqui o nosso cronograma, né? Ah, espero que vocês estejam bem. Se vocês estiverem seguindo direitinho aí o cronograma que vocês receberam, ah, vocês estão aí na aula de geografia, que é a quarta-feira, né? Então, suponho que vocês já tenham feito a atividade de português, de história. Vamos partir para a geografia. Na semana passada, vocês receberam aí um cronograma para vocês começarem o capítulo 3, onde falava sobre a diversidade cultural. Bom, abrindo o capítulo, de cara nós vemos aí um documento de identidade. Por que será, né? Mais para frente, no material mesmo, ele nos traz uma informação que eu achei bem interessante, né? A identidade de uma pessoa vai além dos dados apresentados em um documento. Então, a identidade de cada um de nós vai além disso, né? Além de um papelzinho onde tem ali o nome do pai, o dia que nasceu, né? Ela vai de acordo com o quê? Com a nossa cultura, com a nossa família, com as experiências que nós vivemos, de acordo com o lugar onde nós vivemos. Então, tudo isso faz parte para que seja formado o quê? A nossa cultura, a nossa identidade. Nossa cultura não, desculpa. A nossa identidade, né? Então, vocês devem ter visto esse capítulo, que fala também sobre as manifestações culturais, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Então, cada região, ela possui a sua identidade, né? Ela possui as suas culturas, as suas tradições, as suas manifestações culturais. Então, essa diferença que nós vimos aí no conteúdo é fantástico, até porque o Brasil é um país de grande diversidade, né, cultural. Então, nós temos aí estados que são completamente diferentes de cultura. É um país muito cheio de informações de outras culturas, né? Nós temos todo tipo de cultura dentro do Brasil. E a partir dessa cultura, nós criamos a nossa própria cultura também. Então, vocês viram sobre as manifestações culturais, vocês viram sobre as regiões, onde ele fala da região do Nordeste, como que se dá a cultura dessa região, né? Como que se dá as manifestações dessas regiões, que eu achei bem interessante também. A região Sudeste, que é a nossa região, né? Então aí ele traz algumas manifestações culturais, algumas bem conhecidas, outras não tão conhecidas, né? Algumas aí envolvem a questão de religião, de crença. Então, isso é algo que a gente precisa respeitar, né? Por isso que nem todo mundo conhece, nem todo mundo participa, né? Mas é importante a gente conhecer no sentido de como se dá, né? Como aconteceu, quem são e como são essas manifestações, aonde elas acontecem, quais são as pessoas que se envolvem, que praticam, que cultuam, enfim. Eu achei bem interessante também. Para essa semana, eu pedi para vocês começarem o capítulo 4, que vai falar sobre desigualdade social. E olha que interessante, né? Tudo, como eu falei para vocês no vídeo de história, além do momento bem difícil que nós estamos passando hoje, ele cabe muita reflexão, né?
é um momento muito reflexivo. Então, desigualdade social, quando a gente olha assim, de cara, já nos remete a uma reflexão, né? O que seria isso? Desigualdade já é algo que não é igual, né? E social quando se refere às pessoas. Então, o material ele traz a seguinte informação. A desigualdade social se relaciona com diversos elementos, como o acesso à oportunidade de trabalho e a serviços de infraestrutura de saúde e de educação. Eu mandei para vocês no cronograma um link de uma reportagem rapidinha que fala um pouco sobre isso, sobre essa desigualdade social aqui no nosso país, no Brasil, né? Não é difícil de vermos essa desigualdade. Se a gente parar para pensar hoje no que nós estamos passando, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, será que todos têm a mesma assistência que nós estamos tendo? Será que todos têm uma casa para morar? Será que todos têm um lugar ou têm acesso a essas informações que nós estamos tendo? Então, essa desigualdade é o que o material traz aí para vocês. O material ele traz um gráfico que vai falar sobre a porcentagem de analfabetos de cada região. E olha que interessante, a região que possui o maior índice aí de analfabetismo é a região do Nordeste. Aí você me pergunta assim, mas lá o pessoal não tem informação, não tem educação? Sim, eles têm, mas muitos ainda não têm acesso, não têm condições. Por quê? Porque eles precisam trabalhar para se manter e acabam abandonando o estudo. Então, a partir do momento que eles abandonam o estudo e priorizam o trabalho para que eles possam se manter, essa taxa de analfabetismo aumenta, né? Esse acesso à informação diminui. E aí é onde começam as desigualdades. Então, aquele adolescente, por exemplo, que abandonou os estudos porque precisou começar a trabalhar para poder ajudar a família. Naquele momento era o que ele precisava fazer, né? Era a atitude que ele precisava tomar. Lá na frente, quando ele tiver adulto, o acesso que ele terá a novas oportunidades de emprego ou as informações sobre o que está acontecendo ou sobre o crescimento vai ser bem menor do que aquele jovem que manteve o seu estudo, né? E que conseguiu o quê? Oportunidades, né? E aí ele vai ter novos acessos, diferentes acessos, desculpa, do que esse garoto que abandonou os estudos para poder trabalhar. Então, nós vemos aqui a região do Sul é o maior índice de analfabetismo. Então, será que eles têm mais escolas? Será que eles têm menos escolas do que o Nordeste? Será que o analfabetismo está relacionado à quantidade de escola? O que vocês acham, gente? O que a gente pode entender é que a questão do analfabetismo não está em quantidade de escola, mas sim na quantidade de acesso social, né? A família que tem condições de manter os seus filhos em casa não, na escola, legal. E aquelas famílias que não têm condições, onde o filho precisa, que é o exemplo que eu dei agora há pouco, onde o filho precisa complementar. Então, essa diferença, né, que a gente tem aí de regiões, né? Aí entra a questão da cultura, como que é a cultura dessa região, como que é a cultura desse povo que vive aí naquela região, né? Será que eles entendem que é importante a criança se manter na escola, que é importante que ele continue e mantenha esse ciclo, para que lá na frente, quando ele seja adulto,
e que ele tenha novas experiências e que ele tenha condições e acesso a novas possibilidades, a novos recursos. Então, tudo isso está relacionado também à questão regional, né, cultural dessas pessoas. Aí depois nós temos aqui a desigualdade de rendimento. O material até traz uma reportagem que fala que a metade dos trabalhadores brasileiros tem renda menor que um salário mínimo, né? Uma pesquisa feita pelo IBGE. A gente sabe que o salário mínimo é um teto, uma base, onde o governo diz que ninguém pode ganhar abaixo, tem que ser no mínimo, por isso o nome, salário mínimo, no mínimo aquele valor. Então, se ele ganha abaixo, tá errado, né? Então, é no mínimo esse valor e aí o máximo, não se coloca o máximo, cada um tem o seu. Mas essa reportagem, ela traz informações dessa desigualdade de rendimento. E essa desigualdade de rendimento, ela gera o quê? O analfabetismo, a falta de acesso às informações ou às possibilidades, né? Ela gera várias situações também. Depois ele traz aqui um gráfico que vai mostrar o rendimento mensal domiciliar por unidade federativa, ou seja, por estado, né? Então, até um salário mínimo, de 1 a 2 salários mínimos, de 2 a 5 e mais de 5 salários mínimos. Por região, vocês conseguem identificar aí e analisar, né, esse gráfico. Aí vocês vão entender que um pouco ou parte dessa desigualdade social está relacionado sim à questão de rendimento, está relacionado à questão cultural, está relacionado à questão social também, tá? Depois ele traz também a participação das mulheres no mercado de trabalho, que segue menor que a dos homens. Antigamente as mulheres, elas não trabalhavam, né? Antigamente as mulheres, elas tinham o quê? Que cuidar de casa, dos filhos, ou seja, da família. E aí, com o passar do tempo, as mulheres foram percebendo essa necessidade que elas tinham de auxiliar, né, em casa, na questão de renda, de ganho, né? Então, o material ele traz isso, ó. Apesar de terem conquistado mais espaço, as mulheres ainda têm menor espaço no mercado de trabalho e possuem uma participação maior no serviço familiar não remunerado na comparação com os homens. Por que que ele fala isso? Porque a mulher, ela sai de casa para trabalhar, mas aí quando ela volta, ela tem, como se digamos assim, uma carga horária extra, né? Porque ela tem aquela carga horária do trabalho dela, mas quando ela chega em casa, ela vai trabalhar em casa, ela vai cuidar da família, ela vai cuidar dos filhos, ela vai cozinhar, vai arrumar a casa, enfim, fazer todos aqueles trabalhos domésticos. Que hoje em dia, muitos são divididos, né? Entre o homem e a mulher. Então, o pai e a mãe, eles entram aí num combinado onde todo mundo participa, o filho participa, mas isso começou a mudar não faz muito tempo. E ainda assim existem pessoas, ou famílias, desculpa, onde a mulher ela é a única que faz esse trabalho acontecer. Mas tem muitas famílias hoje que já dividem as tarefas, né? Então, por esse motivo, a, a sociedade pensa o quê? Não, né, as empresas, não vou colocar sociedade. As empresas pensam o quê? Que a mulher ela vai produzir menos. A mulher vai produzir menos porque ela tem uma jornada dupla. Será, gente? Será que ela vai produzir menos? Será que é por isso que muitos aí têm o cargo de mulher e o homem é o mesmo cargo, ela ocupa a mesma função,
mas o salário dela é menor do que o homem. Vale a pena refletir, aí conversar com a família sobre isso, pesquisar sobre, né? Aí depois ele traz um outro gráfico também do rendimento médio de homens e de mulheres, que eu acabei de falar para vocês. Isso nos diferentes estados do Brasil. Então, como que será que deve estar essa diferença aí, né, entre homem e mulher? Então, ele traz um gráfico para que vocês possam fazer essa análise aí também. Depois aí vocês têm aí o Ligando os Pontos, né, do capítulo 3 e 4, que vai juntar aí essa diversidade cultural e a desigualdade social, todos relacionados no Brasil, tá? É um conteúdo gostoso, não é difícil também, eu acho que cabe bastante reflexão e pesquisa como todos, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, ó, tirar de letra, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo, qualquer dúvida, manda via WhatsApp para nós, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, ó, fazer tudo bonitinho, tá? Um beijo e até a próxima aula.